fazendo uma sugestão de como que poderia ser. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Quem é que sabe um pouquinho da história da escola dominical? Como é que começou a escola dominical? Sempre existiu? Como que era antes? Como é que foi a escola dominical? Quem sabe compartilhar com a gente um pouquinho aí? Sempre existiu escola dominical na igreja? Não. Né? Tinha uma época que não tinha. O que aconteceu que começou a escola dominical? Quem pode partilhar? Não. Ninguém vai partilhar? Acho que foi no início não havia, né? Não. Mas depois de um tempo, a necessidade dos ensinamentos para buscar os adultos, crianças e jovens, aí já foi preciso ter esse, essa escola dominical, né? Boa. Ó, o Antônio já ajudou a gente um pouquinho. Na verdade, essa é uma segunda etapa, né? A anterior tem uma. É isso que eu queria que a gente pudesse refletir hoje aqui, irmãos, assim, ó. A gente tem que tomar cuidado, porque na igreja, especialmente nas igrejas tradicionais como a nossa, a gente tem uma tendência, às vezes, de institucionalizar determinadas coisas e aquilo virar como se fosse uma regra constante. E a gente quer estabelecer para todo mundo. Então, na nossa igreja hoje, a escola dominical é um assunto tão importante que nós não conseguimos imaginar a igreja sem escola dominical. Na igreja presbiteriana, ela se tornou um tema muito importante. Ô, Roberto, eu desligo o teu microfone, porque senão ele fica dando um chiado aqui no meu, tá? Então é por isso que eu desligo. Quando você for falar, você liga ele. Então, teve uma época que não tinha escola dominical. Como é que funcionava? Nas igrejas europeias, americanas, tinha um culto domingo de manhã. Era o culto principal, domingo de manhã, um culto domingo à noite. Lá no século XIX ainda, um irmão começou a ver uma série de crianças com problema com educação, problemas de aprendizado, com analfabetismo mesmo. Ele traz essas crianças para dentro da igreja e vai alfabetizar as crianças com a Bíblia. Então, ele começou uma escola no domingo. Daí, uma escola dominical. Então, tinha o culto e tinha a escola dominical. Era muito mais um trabalho evangelístico do que um trabalho de educação para crentes. Mas nós ficamos aí 1850 anos sem ter escola dominical. Aí as igrejas começaram a se utilizar desse momento para poder ensinar a Bíblia. E aí foram fazendo de acordo com as idades. Então nós temos a escola dominical hoje. Aqui na igreja eu tenho falado sobre isso, né? Eu não considero a igreja o povo que vai domingo à noite, que é o culto principal da igreja. Eu considero a igreja o povo que vai para a escola dominical. Há 20 anos isso não era tão assim. Daqui para frente a tendência é cada vez ser maior desse jeito. Então, aqui a gente vai olhando dentro dessa sugestão que eles dão. É uma sugestão. Lá vai ter lá, veja, nós vamos pegar, por exemplo, o caso da igreja lá do São José, onde o Rock está. Não dá para fazer essa divisão aqui. Então, lá no São José, faz uma classe de adultos e uma classe de crianças. Só que agora, esses tempos a gente estava conversando lá, tem as duas netas do Rock que viraram pré-adolescentezinhas assim, e depois passaram para adolescente. Então, tinha sala de crianças e elas estavam, as duas adolescentes, com crianças. Aí a gente estava falando um jeito de dividir. Como é que tá sendo feito hoje, Rock, lá? Já tem a lição própria para elas.
Então já é diferente das crianças. Até um tempo atrás, tinha duas adolescentes numa sala com crianças e a lição era só para crianças, né? Sim. Aí agora a congregação foi lá e comprou a lição para os adolescentes. Então tem a lição própria para eles. Então cada igreja vai se organizar conforme tem a sua condição, né? E a sua necessidade. Então não existe uma regra, não existe um padrão estabelecido. O Cláudio chegou aqui, o Cláudio estava. O Cláudio, eu estou falando, estava numa reunião. Eu estou falando que o Cláudio é meu futuro superintendente de escola dominical um dia, né? Então, estou contando com ele aí. Ó, então, veja, ele faz uma sugestão. Crianças de 0 a 3 anos, no hall do berço. Crianças de 4 a 6 anos, jardim da infância. Crianças de 7 a 9 anos, primário. Crianças de 10 a 12 anos, intermediário. Crianças de 13 a 15 anos, adolescentes. Crianças de 16 a 24, jovens. Adultos de 25 anos em diante. Essa é uma sugestão deles, que eles fazem essas divisões. Eu estava observando aqui embaixo que isso é muito, muito antigo, para falar a verdade, esse é o sistema mais antigo que a gente tem. Que a nossa igreja... Oi. Existe material didático para essa separação de faixa etária? Existe. Existe. Então, isso, como na igreja presbiteriana, isso é uma coisa muito, muito forte, assim, né? Então, acaba existindo. Depois eu vou mostrar como é que está a nossa aqui. Agora, vai me lembrar assim, ó, ele faz uma sugestão muito interessante aqui, ó, embaixo. No livro tem, ele fala para se formar a escola no lar, a igreja, o departamento do lar, que seria aquelas pessoas que trabalham no domingo de manhã, gente que está doente, gente não sei o quê. Aí está na formular e falamos assim, vamos colocar o Roberto vai ser diretor da IBD no lar, lá, do departamento do lar. Tem a sala de adultos, tem a sala de crianças, tem a sala de não sei o quê, e tem a sala do lar, departamento do lar. O Roberto que é o diretor. Aí o Roberto viu, são tantos adultos, nós vamos comprar a revista, vamos passar para eles, nós vamos arrumar gente que faça visita uma vez por semana lá, a cada 15 dias, para poder ver. É como se fosse um discipulado. Eu, para falar a verdade, nunca nem vi isso. Uma vez em São Paulo, eu vi um irmão que ele não podia ir para a escola dominical e alguém da igreja ia lá estudar com ele. Mas é uma sugestão também muito interessante, né? Alguém já viu isso em algum lugar? Não. Nem o Júnior? Caramba, então não tem mesmo, não. Luciano também já viu falar disso, Luciano? Não. Também não. Não. Eu achei uma coisa interessante, mas nunca vi falar também, não. Mas é uma sugestão, né? Que se fala assim, a gente tem lá, o Carlos Daniel não vai para a escola dominical, mas ele gostaria. Aí tem um irmão da igreja que vai lá e estuda a revista Coelho. Vamos botar o seu Gilberto para estudar com o Carlos Daniel, né? Podia fazer domingo, vai ser uma boa conversa deles lá. Hoje, na nossa igreja, tá assim, ó. Na nossa igreja, nós temos assim, crianças de 0 a 1 ano ficam no berçário. Aí depois tem crianças de 2 e 3 anos, crianças de 4 a 6, crianças de 7 e 8, crianças de 9 a 11, adolescentes vai de 12 a 17, jovens, teoricamente, é 18 a 30, tem uma lá que é quase da minha idade, que não sai da sala de jeito nenhum, e os adultos de 30 anos em diante, né? Mas também não é uma regra que está estabelecida. As pessoas que ficam querendo estudar lá numa sala, na outra vai, não é uma lei que não pode ser quebrada. É só uma orientação geral. Então, a sugestão aqui é como se organizar uma escola dominical. Voltando a lembrar, cada igreja, de acordo com a sua condição, muda. Nós estamos tendo duas outras mudanças. A última
é aquela escola dominical temática, que eles chamam de escola dominical formativa. Por exemplo, a segunda igreja de Paraná hoje está assim. Eles têm um currículo para, vamos supor, 4 anos, ou que seja 5 anos. É um currículo. Então, nós fomos lá uma sala, tem uma sala que é de novo convertido. Depois tem uma sala de história do Velho Testamento, Novo Testamento, introdução a não sei o quê, a aula não sei das quantas. Então, tem um currículo e a pessoa entra lá no primeiro ano e ele, todo domingo, ele vai para uma sala. Ele já terminou aquela matéria, ele vai para outra sala, independente da idade, de adolescente para frente. Que no final dos 5 anos, o cara terminou, ou ele volta, ou ele vai para a sala de revista. Sempre vai ter a sala de revista. Essa é uma escola dominical chamada de formativa. No sistema lá que a gente vai tentar aprender um pouco com eles, lá de Manaus, eles têm, por exemplo, esse aqui é o livro 4, a revista de número 4, e é Conhecendo o Antigo Testamento, um estudo sobre o Pentateuco. Então, é uma revista, e a ideia é que a gente vá fazendo isso. Qual é a dificuldade com relação a isso? É que tem que ter sala. Você tem que ter. Se tem 10 matérias, tem que ter 10 salas. Então, sempre vai ter a revista e vai ter salas por temas e não por idade. Então, essa é a penúltima novidade. A última agora é assim, as igrejas estão crescendo muito. Então, por exemplo, nós fomos lá em Cuiabá, na reunião do Supremo, lá a igreja tem 1.800 membros que frequentam lá. Como é que arruma sala, domingo de manhã, para 1.800 pessoas? Não tem como. Então, as igrejas estão voltando a fazer uma coisa que faz muito na Coreia. A Coreia também é muito assim, as igrejas muito grandes. A igreja de 105 mil membros tem 6 cultos no domingo. Ela não tem tempo para fazer escola dominical. Como é que funciona? Eles fazem um culto para adultos e jovens e salinhas para crianças e adolescentes. Aí você vai numa igreja e a igreja tem uma palestra. Normalmente o pastor, né, frequentemente o pastor, que dá um aulão. Então vamos supor que nós chegássemos aqui na igreja, eu vou domingo de manhã dar uma aula sobre o tema que eu vou criar. E aí as salas podem ter curso. Então vai ter, ao invés de ter sala de jovem, tem um curso de Velho Testamento. Na outra sala, ao invés de ter uma sala de adolescente, tem um curso de não sei das quantas. E aí aquele aulão lá. Então, isso hoje em dia é o que começa a ser mais comum. O que vocês acham disso? O que vocês acham que é melhor? A revistinha do jeito que é, por idade, de adolescente em diante, as crianças continuam com as suas salas. O aulão do pastor com cursos ou a escola formativa? Eu prefiro esse método, onde tem cursos em cada sala. Só que eu penso, todo o tempo que você falando, eu penso muito nas pessoas que chegam, porque sempre vai chegar pessoas novas e elas muitas vezes não têm conhecimento nenhum a respeito da questão bíblica, né? E aí eu acredito que tem que ter um catecúmeno sempre, ou então uma sala de novos conhecidos, né? Essa permanece sempre. Isso, para receber essas pessoas que são novas, que está introduzindo aquilo aos poucos, né? Para que ela tenha mais maturidade para ir para os outros cursos. Mas eu acho que seria mais vantajoso ter salas assim, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e um culto geral também, como na Coreia, por exemplo, né? Que não tem interesse de fazer o curso, fica na IBD no culto geral. No caso lá, o domingo de manhã é o culto principal. Eles têm assim, a escola dominical vai ser para crianças e adolescentes. Então, eles foram lá, por exemplo, das 9 horas até as 9h50, por exemplo. 10 horas vai começar o culto de todo mundo. Aí não é concomitante, eu acho que eu falei errado. Não é concomitante. Termina a aula deles, aí os adultos que ficaram lá fora conversando enquanto eles estão tendo aula, aí eles vêm para o culto.
eles não têm uma escola dominical para adultos. E também não podemos esquecer das crianças e adolescentes, que Esse também permanece permanecem. Alguém mais tem alguma opinião? Luciane? Então, eu gosto muito da segunda opção, normativa, né? É isso? Formativa. Formativa, isso. Ribeirão, eu acho que eles tentaram esse método, se eu não me engano, mas não era assim para a igreja toda. Tinha algumas salas com esses temas temáticos, né? E que funcionou legal por um período. E precisa de uma equipe muito boa, né, para esse tipo de sala de escola dominical. Então, eu acho legal. Agora, Você sabe se ainda tem, Lu? E se não lá tem, você tem gente lá que você pode conversar e perguntar o que aconteceu, não? vou tentar, mas não tem mais. Ah, é? Porque foi na época do reverendo Hilton, né? Então, assim, era muito legal. Acho que tinha cinco temas, entendeu? E a pessoa escolhia qual tema queria participar por um período, né? Então, eu achava muito legal. Eu aprendi muito, porque eu ainda não estava no IBEL, né? Eu aprendi bastante, principalmente em relação ao Velho Testamento, que eu gosto muito, né? Na igreja. Você estava lá na igreja como uma membro relativamente nova e teve aquelas informações básicas todas lá na igreja. Sim, sim. Legal. Depois que eu passei pelo catecúmenos, né? Entendi. Alguém tem uma opinião, sugestão? Mas aí não corre. Mas aí não corre o risco de ter temas que podem não ser tratados, tipo de não conhecer? É porque é por escolha, né? Não, mas a ideia, sim, é que Eu aí, acho que nesse caso, a pessoa segue um currículo. Ela fez a aula A, no outro semestre ela vai fazer a aula B. Ah, tá, entendi. Porque senão ficaria incompleto, né? Tipo, É. Então, lá em Ji-Paraná, o currículo está montado. Eu tive acesso, inclusive, a ele. O currículo está montado. Cada semestre alguém vai se preparando para dar a próxima disciplina, né? Então são tantas salas, e aí alguém vai se preparando para dar aquela disciplina. Aos pouquinhos, não tem uma angústia também, porque se você coloca para esse ano, vamos supor, para esse ano são 5 salas, para o ano que vem são mais 5 salas. Então vai sendo por ano também, né? Eu não sei. Aqui na nossa experiência aqui de sala, hoje em dia está horrível, né? Nós não temos construção suficiente para isso, né? Não sei como é que faria. A Igreja Preteriana da Madalena, em Recife, eles têm isso. É muito legal, faz muitos anos. Então, eles têm uma sala de casais, porque lá tem uns encontros de casais, né? E aí eles formam uma sala para o pessoal entrar por lá. Aí eles têm alguns currículos desse aí, como História, Geografia, como Antigo Testamento. Eles têm, e faz muitos anos que eles têm. Só que eles têm muitas salas, né?
É. Eles têm muitas salas. E é uma igreja muito grande, né, Júnior? Não, ela não é tão grande, não. Mas eles fizeram muitas salas. Eu acho que deve ter umas 10 salas lá. Ah, você fala, tá. Você fala de construção, né? Não de A turma. construção então, não é tão grande, não. Mas onde teve buraco, eles fizeram sala. Ela é totalmente preenchida. Tem o centro e ao redor é tudo sala. Mas eles têm isso aí. É muito bacana. Eu já participei de algumas vezes. Meu cunhado era professor de uma sala. É muito bacana. É a Igreja Presbiteriana da Madalena, né? Exatamente. Igreja Presbiteriana da Madalena, em Recife. Eu vou entrar em contato com eles, sabia? Eu quero ver essas experiências. Nós estamos tendo uma coisa nova que a gente está fazendo aí esses dias. Os jovens da nossa igreja estão levantando algumas questões que são, que são bem diferentes daquilo que as revistas da escola dominical estão tratando. Então, a revista está tratando de temas que são muito distantes da agonia deles. Aí, eu estou trabalhando um livro com eles. Eu comecei um tema de cosmovisão, que tem muita filosofia, especialmente nessas duas primeiros capítulos, é muita filosofia. O terceiro capítulo em diante já é mais Bíblia, que é a cosmovisão cristã, que é definindo o que é que a gente crê, porque os embates que a gente tem lá fora tem que estar definido o que se crê. Eu estou na expectativa, aí eu falo assim, aquela aula não daria para dar para todo mundo na igreja, porque tem uma grande parte de gente que não vai ter interesse por aquele assunto. Mas eu fiquei pensando que a gente pode ter um dos alunos lá, ou o próprio Cristiano, né? Ou um dos alunos lá, no caso, na minha cabeça aqui, tá passando o Léo, que gosta do assunto, que a gente pode ter, de repente, uma turma que se interesse por aquele material. Estou fazendo um resumo do livro, que é mais pesado, e aí, assim, alguém que se interesse por aquele material depois, e a gente tem uma turma de cosmovisão, que é um assunto fundamental para a gente. Mas é uma expectativa aí. Não sei. Agora, nós temos um problema, né? Sala de aula. Vai continuar um problema sala de aula. Por outro lado, assim, se a gente for construir sala de aula para a igreja crescente, a gente não dá conta. Não consegue construir sala de aula. Então, não sei direito como nós vamos resolver isso. Se a gente construir lá na chácara, aí dá, né? O dia que a gente construir lá na chácara. Pastor, Oi. olha só, antes eu congregava numa Internacional da Graça de Deus. Uhum. Eu não consegui me identificar tanto como eu me identifiquei na Presbiteriana, na Gilead, porque eu não sei, eu ainda estou tentando aqui, eu até estacionei o carro e passei a tentar imaginar, entender como é o funcionamento, essa questão de sala de aula, por tema. Eu confesso que eu ainda fico meio perdido, porque eu na Internacional da Graça não tinha isso. Eu sentia falta, de fato, de estudo, de mais aprofundamento mesmo na palavra, porque lá eles são muito mais pentecostal, né? Eu acho que tem mais essa pegada lá. Na presbiteriana é muito mais estudo, é mais aprimoramento mesmo, é estudo. E isso eu me identifiquei. E eu não consigo enxergar assim um outro modelo. Quando o senhor perguntou o que vocês acham, para mim esse modelo da presbiteriana eu gostei, né? Eu gostei porque eu consegui participar de alguns estudos bíblicos e alguns conceitos básicos do que é Cristo eu não conseguia enxergar antes. Eu confesso que eu ia antes participava da missa, que era na Igreja Católica, depois boa parte na Internacional da Graça, eu participava, mas eu confesso que eu não conseguia, eu não tinha uma compreensão da forma como aconteceu na presbiteriana. E eu gostei muito também, se eu não me engano, era nas quintas-feiras, né? O senhor passou a
a mostrar um pouco no mapa, né, no telão, passou a descrever um pouco mais da história do Velho Testamento. Para mim, esse modelo foi adequado. Então, se é para dar uma opinião, eu digo que eu, particularmente, eu gosto desse modelo hoje nosso, né? E aqui eu estou tentando assim, entender como seria essa questão de um tema, de uma sala por tema, né? Então, acho que às vezes a gente é até meio apegado ao que a gente gosta, um pouco de e a gente é meio difícil de mudança, né? Então eu estou tentando interpretar aqui, tentando entender como seria essa mudança. Na ideia, Cláudia, assim, primeiro que eu acho que é muito legal ouvir você, né? Você que está chegando na igreja e vendo essa experiência de católica, de uma igreja pentecostal e da igreja presbiteriana, né? Na ideia, no nosso caso, aqui ele está falando, a escola dominical continua sendo fundamental. Então, a ênfase é que a gente tenha estudo. Pode ser que mude uma forma ou outra de fazer o estudo, mas a ênfase é que tenha, né? Sempre tenha cursos, né? A segunda lição aqui, a lição de número 6, ele... Você já vê, e esse eu tenho que compartilhar. Já dá para ver? 6, tá. A lição de número 6 é a questão dos professores da escola dominical. Que não, aqui já não é um negócio muito... Tá, então eu vou parar o quinto. E fazer o sexto, então. Tudo bem, né? Os professores da escola dominical, aparece aí? Tá. Então, aqui, esse é um negócio muito sensível. Qual que é a sugestão dele? Tem uma comissão na igreja. A ideia é muito legal. Nós tínhamos um sistema tão simplório nosso, porque a igreja é pequenininha, e foi crescendo e ficou o mesmo sistema muito simplório. Mas a ideia, a sugestão dele faz uma comissão de educação cristã da igreja. Então, foi lá, juntou 5, 6 pessoas, o conselho escolhe, e essas pessoas vão analisar quais são os departamentos que a igreja tem. Tem tantos. Antigamente, na minha cabeça, era departamento infantil e até adolescente e adulto, que era jovem. Aqui ele chama de departamento as turmas, né? Para eles essa comissão vai chegar aí setembro, outubro, ela vai começar a escolher quem serão os professores do ano que vem. E aí vai orar, vai buscar a direção de Deus para isso, para poder escolher os professores. Isso é muito interessante porque ele coloca uma coisa aqui. O professor, a professora, tem que ser alguém que tenha comunhão com Deus. Porque a ideia é ele levar o aluno a estar onde ele está. Se ele for uma pessoa relaxada espiritualmente, ele não pode ser professor. Ainda que seja uma pessoa que tenha muita condição de dar aula. Mas se ela não tiver um mínimo de responsabilidade cristã, de comunhão com Deus, não tem como. Se ele tem vida com Deus e ele conhece a Bíblia, tem um conhecimento bíblico mínimo, ele vai dar aula. E aí, quando isso acontece, ajuda muito. Então, vida e conhecimento acabam sendo determinantes. A gente ainda tem um outro probleminha nessa história, que é assim, qual é o conhecimento bíblico que se tem? Qual é a igreja que tem alguém com conhecimento bíblico do Moreira? Muito pouco. Né? O Moreira conhece muito de Bíblia. E mais, por exemplo, o Moreira está lá, toda hora que tem um probleminha, que tem um negócio que ele não concorda muito, que ele não sabe se é muito, ele manda mensagem para mim perguntando. Essa semana mesmo ele perguntou por causa de uma expressãozinha que um professor usou lá no negócio, ele já mandou material para mim, mandou uma pergunta, mandou não sei o quê, porque ele gosta disso. Então, o Moreira tinha o conhecimento bíblico, o Moreira era um cara que tem uma vida razoável, assim, né? Uma pessoa que está dentro de um padrão razoável de comunhão com Deus,
E o Moreira tinha o outro lance que era o afinco doutrinário, o apego doutrinário. Porque se você não tiver uma doutrina presbiteriana, tem hora que cai na revista um assunto e o cara tem uma visão arminiana. Aí eu não posso que ele dê aula. Então nós tínhamos aqui na igreja um cara que era luterano. Ele frequentou com a gente 4 anos. Ele era da Luterana Renovada. Então ele frequentou 4 anos aqui, era um excelente professor de escola dominical. A gente era igreja pequenininha, não tinha professores. Eu falei com ele e ele falou para mim assim, cara, o meu problema é que tem alguns assuntos assim, assim, assim. Aí eu falei com ele, você poderia fazer o seguinte, então, você está com a revista, você está estudando. Deu um problema difícil para ti, você liga para mim e fala, pastor, eu vou passar essa aula para outro. Combinamos assim, isso tem até na ata da igreja. Foi feito assim e nunca tivemos problema. Ele deu aula, na hora que era um assunto que ele não concordava muito com aquela forma, ele ia lá e falava, vamos supor, aqui na igreja nós temos, vamos supor, o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, ele é de origem batista. Aí vai ter um assunto lá, o assunto é batismo infantil. Aí se ele não concorda com batismo infantil, como é que ele vai dar aula disso? Não tem como ele dar aula disso, né? Então, a gente precisa, o professor, alguém que tenha vida com Deus, alguém que tenha o conhecimento bíblico, e esse conhecimento bíblico que esteja coerente com a nossa doutrina, e terceiro, e a junção desses detalhes. Então, quando a gente que escolhe o professor tem que tomar essa decisão, é sempre uma complicação. Lá na sala de crianças, é mais ou menos a mesma coisa. Tem gente que não tem uma vida ajeitada, minimamente. Às vezes, doutrina péssima. Tem gente que chega na igreja, nem é membro da igreja e quer dar aula para criança. Aí começa, porque se ele ensina errado lá na infância, aí piora, porque se uma criança aprende errado no começo, piorou. Aí ele fala assim, tem que ter 5 coisas básicas de um professor. Vida de comunhão com Cristo, conhecimento da Bíblia, e aí eu falo assim, de novo, esse conhecimento da Bíblia dentro da nossa perspectiva. Terceiro, prática do ensino da Bíblia, porque se essa pessoa é uma pessoa que ensina, mas não pratica, difícil. Amor cristão, se for uma pessoa complicada, uma pessoa que dá aula bem, mas ela cria problema na igreja, ela fuxica na igreja, ela cria divisão na igreja, é um bom professor, mas não tem condição. E o espírito de cooperação, que é essa coisa assim, cara, o Moreira, eu falo muito dele porque, assim, é um cara que ficou muito próximo da gente muito tempo, né? O Moreira era impressionante nisso, assim, ó. O Moreira, ele estudava, ele era o professor dos adultos. Ele estudava a lição todo domingo. Aí tinha dia que era a Patrícia ou era o Álvaro. Mas o Moreira estava com a lição estudada, porque se desse um problema que ele não viesse, o Moreira estava pronto para dar aula. Esse é o cara que tem o espírito de cooperação. O Gessé, esses dias aí, tá o Gessé, o Álvaro e o Luiz Fernando. O Álvaro e o Luiz Fernando viaja muito, tem muita atividade por causa das funções dele. O Gessé, esses dias, estava dando aula sequente, que é o espírito de cooperação. Porque eu, o Cristiano, a Luciane, nós não temos a opção. Se faltou alguém lá na sala do criança, o Cristiano já deu aula lá na criança, até eu já dei aula de criança lá, porque faltou. Eu não tenho opção, eu trabalho, o Cristiano trabalha, o Luciano trabalha, né? Agora, o membro da igreja, às vezes, ele se sente no direito, por exemplo, de domingo de manhã ligar para a superintendente e falar, olha, eu não vou poder ir porque meu gato está com diarreia. E aí o gato está com diarreia e a sala de aula lá fica no sufoco. Então, assim, uma pessoa que não tem esse espírito de cooperação, não dá para ser professor de escola dominical. Então, ele fala dessa junção aí. Na igreja tinha uma irmã, eu gosto de contar essa história, tinha uma irmã, aquela época difícil, cara, não tinha professor. E ela faltava muito. E aí veio uma irmãzinha pentecostal do interior para cá, casou com um presbítero. Estava frequentando a igreja, bem dedicadinha ela, muito dedicada.
E ela estudava a lição, até porque ela tinha sido pentecostal, então ela tinha que estudar muito, dava aula para adolescentes. E a irmã presbiteriana, esposa de um diácono, dava domingo de manhã, de vez em quando ela falhava. Aí estava num sábado, a gente teve o encontro da SAF até, ela encontrou com a irmã sábado à tarde e falou: fulano, você vai dar aula amanhã? Ela falou assim: vou, amanhã eu vou dar aula. Disse: pelo amor de Deus, tu não falta, porque senão eu não... E aí ela: não, vou dar aula. Quando chegou domingo de manhã, a escola dominical começou e nada dela chegar. E a pobre da irmãzinha pentecostal, casada com o presbítero agora, né? Ficava lá encostada no banco assim, meio olhando para trás, assim, esperando a professora chegar. Que nada, a professora, a escola dominical tinha começado, chegou o marido dela, o diácono, chegou com a revistinha enrolada na mão, assim, rodadinha na mão, desse jeito assim, ó, olhando na igreja, procurando a irmã, para entregar a revista para ela na hora, para ela preparar para dar aula. Aí tinha um bilhetinho escrito assim: irmã, o meu plano era ir para dar aula, mas a Bíblia diz que o coração do homem faz plano e a resposta certa veio do Senhor. Não foi possível para mim. Ela pegou o papelzinho e escreveu atrás assim: mas a Bíblia também fala que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. E mandou de volta para ela. E deu a aula assim. Chegou a hora, nós tivemos que tirar a irmã, a esposa do diácono, porque não tinha esse espírito de cooperação. Então, a história da gente escolher um professor é muito sensível, né? O Carlinhos deu aula na igreja a vida inteira. O Carlinhos deu aula há mais de 30 anos de escola dominical. Ninguém da nossa igreja, até hoje, aqui na Gilead, ninguém de nós conseguiu criar um link de comunicação com os jovens como o Carlinhos criou. Só que chegou nos últimos 2 anos, ele já não estava mais querendo viver algumas coisas de igreja. Assim. Então, ele ia dar aula, meio no automático, ele terminava a escola dominical, todo mundo ia lá para a igreja, ele ia embora, e aí os jovens começaram a sentir que ele não estava mais. E um dia a gente conversando, eu falei com ele: Carlinhos, bicho, como é que tu vai fazer? Tu vai ficar ou vai sair? Ele falou: cara, acho que eu não vou conseguir ficar mais. Então tá, então sai, porque senão não tem jeito. É um cara que continua sendo meu amigo, daqui a pouco, inclusive, nós vamos encontrar, continua sendo meu amigo, continua sendo uma pessoa muito próxima, conversa sobre igreja, está vivendo as crises dele, mas não teve condição mais de continuar dando aula de escola dominical, porque um desses 5 pontos aqui não estava batendo. Então, a escola dominical tem essa sensibilidade. Tem hora que a gente, eu falo lá na igreja, não dá para falar assim: ó, alguém gostaria de dar aula para criança? Não posso falar. Porque senão tem hora que aparece alguém meio desajeitado lá, desacertado, dá um trabalho medonho para a gente falar não para ela. Então, a gente tem que ir atrás. Aí, eles fazem, o autor aqui faz uma recomendação, né? Faz uma recomendação que é assim: os professores e as professoras deverão ser escolhidos dentre quem já é aluno de escola dominical, porque a gente também não vai escolher alguém que nunca participa da escola dominical e no outro ano é escolhido para ser professor. Gente que, de repente, os próprios alunos indicam, gente que veio de outra igreja. Por exemplo, eu tenho um irmão agora aqui na igreja, que ele era professor lá na Igreja Batista. Só que ele está quietinho ali, porque eu estou esperando que ele chegue, assim como o Luiz Fernando ficou todo esse tempo aí. Eu estou precisando que ele chegue, que ele pegue pé, que ele perceba como é, porque é gente que vem de uma outra igreja, mas a gente tem que deixar claro para ele. Agora, ele faz 2 sugestões aqui que nós não fazemos, e eu acho muito interessante, assim. Ele fala que é a fazer da escolha uma coisa séria, formal, pessoal. Ninguém liga para o professor de escola dominical e fala para ele assim: cara, você gostaria de dar aula o ano que vem? É uma coisa mais formal. E ele propõe, inclusive, que a gente possa fazer no culto. Lá no culto, nas nossas igrejas presbiterianas, aí eu vou falar de novo, né? Na igreja presbiteriana mais formal, mais tradicional, a gente tem um culto no dia 31. Nesse culto do dia 31, dá posse para os líderes de sociedade interna que foram eleitos e dá posse para os professores de escola dominical do próximo ano. Então, é uma coisa mais formal, para dar essa ideia de dignidade da função.
ele chamou atenção. Aqui na igreja a gente sempre foi muito informal. E eu tenho pensado que a igreja está se tornando maior e está começando a ser preciso algumas coisas, né? Mas a ideia é que a gente dê uma formalidade, uma dignidade maior para a escolha de professores. Então, esse era o conteúdo aí do nosso livro. O que você... Não precisa falar do seu professor agora. O que você gosta muito num professor e o que você não gosta num professor de escola dominical? Não gostar é meio difícil, né? As professoras que nós temos, é difícil apontar não gostar, né? Eu, sinceramente, o Moreira, o Álvaro e o Gessé, para mim, são excelentes professores. Falar, não vejo como não gostar das aulas dele, né? Uhum. O Gessé me surpreendeu bem, muito, porque ele tem uma didática muito boa também de explicação, né? Pois é, a Del, inclusive, fala isso também, Ambrosio. Eu nem assisti a aula dele ainda, mas a Del fala também. Realmente ele tem uma didática de aula bem... E os demais também, né? É difícil não gostar desses professores que estão... O Luiz Fernando está chegando agora, ainda não deu para observar, mas mesmo assim eu já vi uma desenvoltura muito boa numa aula que eu assisti com ele, né? Uhum. Eu percebia uma desenvoltura também, uma didática muito boa. Eu assisti apenas uma aula com o Luiz Fernando, né? Mas também já percebo que está preparado também para... Não sei se vai depender de alguns temas também, né? Não sei, o primeiro tema que ele deu foi muito bom, teve boa desenvoltura, né? Agora, tem outros temas aí que a gente não sabe se o professor também vai ter o mesmo desempenho de acordo com o tema, né? Uhum. Para mim, avaliar um professor é uma coisa muito individual, entendeu? Eu tenho uma ideia, a outra pessoa tem outra, né? Porque vai de afinidades também. Uhum. Então, assim, para mim, eu prefiro, assim, quando a didática é aquela mais tranquila, sabe? Assim, sem palavra muito difícil, sem coisas que complicam um pouco, entendeu? Né? Não tô falando mal nem nada, mas um dia eu Sim. fui na EBD lá do JK e era o pastor Demétrio que estava dando Demétrios, a aula. é. E para mim, eu pensei assim, meu Deus, eu acho que eu não sou nem crente mais. Sabe? Foi um impacto, assim, eu falei. E aí o meu irmão, né, ele já, né, o Everson, ele, ai, eu gosto tanto, ele explica bem, não sei o que, sabe muito e tal. E eu fiquei assim, sabe? Gente do céu, será que eu sou tão fraquinha assim, pai? Sabe? De aprendizado mesmo e tal, de Bíblia. Então, eu achei isso. Mas, assim, eu entendo que é a forma, né, de se comunicar, que para mim é diferente de alguns, né, tipo de professor. Então, essa parte para mim manda muito. O jeito de falar, como é tratado o tema e tal. Interfere muito. Como você leva no cotidiano, entende? Assim, tudo isso ajuda a compreender melhor para mim. Uhum. Ó, isso é uma coisa legal que a Mary fala, assim, por exemplo, como o Demetrius é um cara muito, nós citamos o Demetrius, vamos falar aqui, né? Como o Demetrius é um cara com conhecimento muito grande, quando ele baixa, ainda fica longe da gente, que é comum do dia a dia, né? Porque o conhecimento dele é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender isso, assim, que é um desafio de qualquer professor falar na condição de quem está ali ouvindo, né? Aplicar para quem está ali e falar na condição de quem está ali. Não chega a ser muito sábio da nossa parte se a gente falar
numa condição que a pessoa não tem como ouvir. Então, quando a gente falava isso no seminário, a ideia é sempre assim, eu falo sempre que o meu referencial, desde que eu cheguei aqui, é Maria Galdino. Eu tenho que falar para Maria Galdino entender. Então, desde que eu cheguei, eu fico falando para Maria Galdino. Porque se a Maria Galdino entender, o Roberto também entende. Mas nem tudo que eu falar para o Roberto, a Maria Galdino vai entender. Né? Mas eu acho que essa é uma observação. Agora, depende, por exemplo, eu vou falar assim a meu respeito. Quando eu estudo a lição e pesquiso as coisas difíceis, quando eu estudo a lição mesmo com capricho e pesquiso algo que tem ali na revista para mim, eu chego lá, para mim é totalmente diferente. Agora, não é todo dia, quando eu estudo é totalmente diferente. Uhum. Se a gente não estudar a lição, a gente vai se aprimorar lá, vai ter menos desempenho de conhecimento ou de entendimento. O pouco que eu estudo a lição a semana, que eu tiro para estudar a lição completa, lendo os textos bíblicos e pesquisando alguma coisa, aí fica mais fácil, mas a gente nem sempre quer estudar a lição. Perfeito. Eu acho assim que nesse âmbito aí que a Mary falou, a gente tem um nível de sabedoria muito legal dos nossos professores atuais, porque eles têm um nível também muito alto nos seus campos onde trabalham e onde exercem, mas eles sabem se comunicar bem com o pessoal, né? Com o povão, né? Isso é muito legal. Eu acho que a grande dificuldade a gente tem ali, eu acho que é mais a questão logística, a questão de sala. Ali é muito ruim, né? Principalmente a sala dos adultos ali é muito ruim. Então, a gente, para interagir com o professor e vice-versa, é muito complicado, né? Uhum. Então, acho que se a gente tivesse realmente salas que a gente pudesse, até se a gente pudesse alugar um lugar, uma escolinha por ali por perto, sei lá, ou pedir ao governo um pedacinho daquelas salas, sei lá, talvez ajudasse nisso aí, mas acho que a maior questão é essa, do logístico mesmo. Eu já cheguei a pensar isso, sabia, Júnior? Assim, é porque a gente deu agora, a escola dominical deu uma decaidinha, né? Mas a gente estava indo num crescente de escola dominical que eu já cheguei a pensar assim, aquele sindicato que tem ali do lado, que me parece estar até funcionando de novo, né? Se eles alugassem para a gente uma varanda ali, se eles alugassem alguma sala ali para a gente, já seria legal, né? Montaria uma turma lá. É verdade. A logística daquela sala de adultos ali é muito ruim, por exemplo, né? Uai, ali na esquina tem agora um prédio, né? Que é alugado. É. Ali é comercial. É. Não foi nem, aliás, não alugaram para nada ali ainda, né? Tá novinho lá. Mas já está para alugar, né? Tá. Ô, gente boa, mas olha isso. Então, veja só. É bom a gente lembrar isso, porque senão não é tão simples. Especialmente numa igreja maior, não é tão simples. Eu me preocupo mais com São José do que aqui, porque eu fico pensando assim, meu Jesus Cristo, rapaz. E quando o Rock morrer? Porque é o único professor mesmo lá nos últimos 40 anos. E aí, como é que vai ser, Rock? Quando tu morreres lá no São José, como é que vai ser? Deus proverá. Tem que alguém se virar. Eu vou dizer uma coisa. Pode deixar, né? Eu vou dizer essa lição, última lição aí, não é fácil, não, hein? Acaba para ser professor com essa lição aí, ele tem que se virar nos 30, porque ela não é complicadinha. Estão me falando isso, assim, que para conseguir aplicá-la no dia a dia é dureza, né? É dureza.
Gente boa, deixa eu falar uma coisa para vocês. O tempo está acabando aqui, pode ser que de repente seja cortado. Ó, eu queria só dar uma sugestão. Por exemplo, a Del não é de fazer elogio, não é de conversar, não é de lá, né? Mas ela foi lá no GCE essa semana para falar para ele que estava assim, gostando muito da aula dele. Assim, quando a gente pode dar um retorno para o professor, ajuda. Porque às vezes, por exemplo, o Gessé está desesperado, cara, com essa lição. Igual o Júnior está falando, ele está desesperado, que ele fala, bicho, não sei o que eu faço com aquilo lá, não. Porque é uma coisa difícil de aplicar. Então, assim, se puderem de vez em quando, né? A gente pode fazer algumas coisas assim. Ó. A primeira, estuda a lição, cara. Isso que o Ambrosio falou. Estuda a lição em casa. Não deixa para dar uma olhada só sábado à noite, né? Dá uma olhada ali nos textos principais. Segundo, senta na frente. Cara, senta do meio para frente. Aquela sala ali é muito ruim, né? Senta do meio para frente. E terceiro, quando puder, dá um retorno para o professor, para poder falar, professor, olha, eu mando a mensagem, cara, foi muito legal a aula hoje, ou coisa parecida, né? Porque aí o professor fica mais estimulado também, porque